Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Missa do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Com a entrada de Jesus em Jerusalém, iniciamos a Semana Santa. Ao recordar os passos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, seremos reconduzidos ao seu mistério pascal. A liturgia de hoje nos apresenta a bela riqueza deste mistério, onde Cristo, que sendo verdadeiramente o Senhor, ultrapassa o jeito humano de compreender seu senhorio, pois vem montado num jumentinho, entrega-se livremente nas mãos dos algozes e morre injustamente na cruz. Com isso, ele não apenas assume para si a figura do servo sofredor, como manifesta de modo definitivo que sua divindade, exceto no pecado, assume por amor a nossa humanidade. Hoje, subamos e corramos ao encontro de Cristo, prostemo-nos a seus pés como mantos estendidos e peçamos: salva-nos, Senhor. Fiquemos todos de pé para darmos início a essa santa celebração com o canto de entrada. a celebração da Páscoa de nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria ao Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumentinha amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai e trazei isso a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, no jumentinho, no potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse instante, imitando o povo de Jerusalém, recordando o povo que aclamava o Senhor, passamos a nossa procissão cantando juntos. Quem está em casa nos acompanhando também, estiver com seus ramos, que essa bênção seja estendida a cada um de vós, essa bênção seja estendida à vossa família, aos ramos que acompanham, e juntos
Cantemos como igreja, como família de Deus. Recordemos essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Glorificarei teu nome, ó Deus. Santo Pai, é Santo Pai, de todo louvor. É Santo Pai, é Santo Pai, de todo louvor. Com força, digamos em casa. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos com atenção a palavra que o Senhor nos traz. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. Que agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de
por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram:
onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Nesta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai trair já está chegando. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinha o mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo:
Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpriram as Escrituras que dizem isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então, cuspiram no rosto de Jesus e os bofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse que estavam ali. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha lhe dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário,
saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ali fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te movas. Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que podia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou o responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe um manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele, também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz.
e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? alguns dos que estavam ali ouviram, disseram, Ele está chamando Elias. e logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram. Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Aqueles que estão em casa acompanhando, puderem colocar-se de joelho em um instante. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer-se, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou-lhe entregar seu corpo. José, tomando o corpo, envolveu-lhe num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então, eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos com esta celebração o início da nossa Semana Santa. Fizemos uma bela caminhada durante estes 40 dias, recordando justamente este período que o povo de Israel, que o próprio Cristo esteve no deserto em oração, como lugar de encontro e intimidade com o Pai. E hoje nós vemos que encontramos 2 evangelhos. O primeiro que escutamos é o que narra essa entrada de Jesus em Jerusalém, e o segundo evangelho nos fala deste relato da paixão. Hoje, de modo especial, nós vamos ficar mais com o primeiro evangelho, porque o segundo evangelho nós vamos fazer uma reflexão novamente na sexta-feira da paixão, onde nós vamos recordar
outra vez todo este mistério. É interessante observarmos que hoje, com o nosso início da celebração, nós aclamávamos a Jesus como este Rei do Universo. Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. É verdade que o povo de Israel, o povo judeu, estava aguardando a vinda de um Messias. Porém, a entrada de Jesus em Jerusalém, especificamente montado naquele jumento, ele representa tudo aquilo que é contrário ao poder daquele momento. O povo que aclamava e aguardava um grande rei que viria em carruagem com toda a sua glória, com todo o seu exército, é aquele que se veste do animal desprezível e entra na cidade, mostrando justamente que a sua glória não está em todas aquelas questões materiais, mas é o próprio Cristo Jesus que deve se materializar na vida de cada um de nós. Ele que deve ser o centro da nossa fé. E é nesse instante que Jesus, aquele que era reconhecido por muitos como grande profeta, aquele que era aclamado também por muitos, ele também começa a ser odiado por outros, especialmente pelos sumos sacerdotes, os mestres da lei, que não são capazes de compreender como um homem qualquer, para eles, poderia estar ali sendo aclamado como rei, sendo reconhecido como profeta. E nós vamos encontrar isso na segunda leitura, quando São Paulo nos fala que, sendo Deus Cristo, ele escolhe vir com esta condição humana. Ele anula a sua condição divina para se fazer homem e vir ao encontro de cada um de nós. E essa leitura de São Paulo ela é belíssima, porque ela nos recorda justamente isso, que nós não podemos simplesmente contemplarmos a Cristo glorioso, mas precisamos também passar pela experiência da cruz, porque muitas vezes a nossa própria religião, nós queremos glorificar ao Senhor, louvá-lo, mas nós não queremos passar pelo suplício, pela experiência da cruz, que se dá também com o encontro do nosso próximo. E essa religião é justamente contrária a este projeto que o próprio Jesus vem trazer a cada um de nós, porque ele nos convida na humildade, que nós também sejamos portadores e anunciadores deste reino. E como nós podemos anunciar? Vamos lembrar outra vez quando Cristo nos diz: aquele que quiser seguir, renuncie a si mesmo, assim como fez o próprio Cristo, nos fala a segunda leitura, renunciando à sua condição divina, tome a sua cruz e siga-me. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos este período nosso, essa Semana Santa, é um convite para que nós possamos viver com nossa comunidade de fé e conviver e vermos também com os nossos irmãos. Imaginemos hoje, esse momento onde nós estamos vivendo essa pandemia, onde tantas pessoas foram afastadas do seu convívio social, algumas sofrem de depressão, algumas sofrem de ansiedade, e é nesse momento que nós precisamos, com a nossa oração, com a nossa ajuda fraterna, fazer com que este Cristo, ele esteja verdadeiramente presente na vida de cada um dos nossos irmãos. Nós não podemos simplesmente louvá-lo e aclamá-lo como o povo de Israel fez, sem querermos passar por essa experiência da cruz. Por isso eu convido que cada um que nos acompanha em suas casas, onde estejamos, que possamos durante esta semana preparar o nosso coração, para que assim como nós aclamamos a este Cristo como Rei e Senhor do Universo, também sejamos capazes de, como discípulos e discípulas amadas, de abraçarmos essa cruz, abraçarmos todo este mistério do seu reino e vivermos este amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Porque nós devemos lembrar que a coisa mais bela que Jesus faz em sua vida não são somente os milagres que ele realiza, não é a multiplicação dos pães, não é fazer este milagre e transformar o pão, mas é muito maior do que isso. É a capacidade que ele tem de amar a todos, é a capacidade que ele tem de olhar para todas as pessoas e acolhê-los também como parte de seus filhos, como parte deste reino. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que essa Eucaristia, ela nos ajude não somente a vivermos essa semana como uma Semana Santa, mas prolongar por toda a nossa vida este mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.
Fiquemos de pé e juntos professemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, recordando a entrega de Jesus nesta liturgia que celebramos, dirijamos-lhes as nossas preces dizendo: Filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus de Nazaré, vinde e entrai na Jerusalém do nosso coração e do mundo inteiro, para salvar do pecado, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Servo obediente, ensinai-nos a oferecer todos os sacrifícios com amor generoso, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Cristo Senhor, dai à Igreja a graça de esvaziar-se de si, sofrer as humilhações com resignação e paciência, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Rei dos reis, indicai-nos a melhor forma de vencermos o mal com o bem, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Bom Samaritano, com esta campanha da fraternidade, inflamai o nosso coração para ver, sentir compaixão e cuidar daquele que necessita do vosso amor, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Senhor, seguindo os vossos passos, queremos caminhar convosco rumo à vossa Páscoa. Dai-nos a vossa força para perseverarmos até o fim. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto com o nosso cântico do ofertório, possamos cada um de nós, aqueles que estão em sua casa também, ofertarmos aqui diante do altar do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa vocação. Acendo sobre o altar a chama do amor que me consome e transforma o meu coração. Em cada manhã coloco sobre o altar o holocausto da minha alma. Em cada manhã acendo sobre o altar a chama do amor que me consome e transforma o meu coração. Não darei sacrifícios que pra mim não custem nada. É preciso morrer a cada dia para que Ele cresça em mim mais e mais. Subirei para a cruz a cada dia eu viver. Sacrifico no madeiro meu querer.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos
deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Arani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Recordemos os nossos familiares, amigos, todos aqueles que o Senhor chamou à sua morada. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudá-los pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui
Felizes somos nós os convidados para o banquete nupcial. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Glórias ao Cordeiro exaltado, glórias ao Cordeiro poderoso, glórias ao Cordeiro exaltado, glórias ao Cordeiro. Mas no fim não acabou, e a morte deu lugar a mim, o sofrimento ao amor. Glórias ao Cordeiro exaltado, glórias ao Cordeiro poderoso, glórias ao Cordeiro exaltado, glórias ao Cordeiro poderoso, glórias ao Cordeiro poderoso, tão simples, tão majestoso, a todos sempre ensinado de um jeito tão talentoso. Tu és o santo, és a luz, quando estou desolado, se a tempestade me assombra, consolará o feito ladrão, foi condenado, no chão caiu humilhado, na cruz pagou meus pecados, mas no fim não acabou, e a morte deu lugar a mim, o sofrimento ao amor. Glórias ao Cordeiro exaltado, glórias ao Cordeiro poderoso, glórias ao Cordeiro exaltado, glórias ao Cordeiro. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes respirar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com a liturgia deste domingo, iniciamos a Semana Santa, onde viveremos os momentos da vida de Jesus que marcaram para sempre a nossa vida cristã e a nossa história. Agitando os nossos ramos hoje, possamos chegar à ressurreição do Senhor no próximo domingo,
erguendo o estandarte da vitória sobre o pecado e a morte. Estejamos totalmente próximos do Senhor, participando das celebrações desta semana em comunidade. Ouçamos a sua voz, acompanhemos seus sofrimentos e contemplemos o grandioso sinal de amor. Então amanhã nós temos a nossa missa também às 10h30 da manhã. Aqueles que não puderam acompanhar, amanhã pela manhã temos a missa às 10h30. E antes da bênção final, eu também recordar a todos, aqueles que queiram marcar as suas intenções, rezar pelos seus familiares, parentes, amigos, pedindo a saúde, ou por aqueles que já faleceram, pode fazer a sua intenção diretamente pelo WhatsApp da paróquia. Está lá no nosso Facebook, no Instagram, ou no site, tem o nosso número do WhatsApp, onde você pode também fazer a sua intenção. E vamos pedir também a bênção. Aqueles que talvez nos acompanharam depois da bênção dos ramos, pedir ao Senhor que derrame a sua bênção sobre todas as casas, aqueles que estão com seus ramos em sua casa. Então possamos apresentá-lo para que o Senhor derrame a sua bênção e a sua proteção, lembrando de toda a graça que derramou na vida do povo de Israel, que essa graça também ela seja renovada em nossa vida. Deus Todo-Poderoso, Deus de glória e de amor, dignai abençoar estes ramos que vossos filhos nos apresentam, para que a vossa graça esteja sempre presente e possamos louvá-lo e adorá-lo como Senhor e Rei do Universo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aqueles que podem, inclinai-vos para receber a bênção. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Não vamos, né? Fiquemos em casa em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo a todos. E aqueles que fazem aniversário, o padre já vai lembrar. Depois que terminar esse período, tem que convidar todo mundo de novo para o jantar, tá? Tem os aniversariantes atrasados também. Então que o Senhor abençoe e nos fortaleça. E um abençoado fim de semana a todos.